E aí, moçada, tudo bem? Hoje eu queria começar uma série cujo objetivo é explorar o YouTube como um canal de divulgação do meu trabalho literário. Eu já explorei o YouTube de outras formas, por exemplo, divulgando meu trabalho como professor de inglês, né? Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve lá no meu canal como professor de inglês. Mas eu queria então falar um pouco sobre cada um dos meus livros, né? Dos meus principais trabalhos, que essencialmente são 4, né? Então eu vou em ordem cronológica. Eu queria hoje começar com A Voz do Perigo. O primeiro livro que eu publiquei, ele saiu em 2021 e queria contar um pouco do processo, né? E falar um pouco sobre as histórias. É um livro de contos, são 11 contos. Recentemente, na verdade, eu publiquei uma segunda edição, que está lá na Amazon no formato digital, e acrescentei um novo conto. Então agora ele conta com 12. Mas a primeira edição tinha só 11. Ele saiu pela editora Viseu, né? E foi o meu primeiro livro de ficção publicado. Uma coisa que me chama muito a atenção é que a pergunta é como é que eu terminei esse livro, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: durante anos eu queria ser escritor, mas eu sempre adiava, eu sempre tornava o trabalho uma coisa de projeto para o futuro, né? Eu estava trabalhando numa página, em duas, em três, não desse livro em específico, mas de projetos literários no todo. E eu sempre projetava a ideia de ser escritor para um futuro, né? E isso é uma coisa um pouco traiçoeira, né? Isso é uma coisa um pouco traiçoeira. O que aconteceu? No meu desenvolvimento de vida, de personalidade, o que alguns até poderiam chamar da minha iniciação, né? Em determinado momento eu percebi que eu precisava dar esse passo, que era o passo da diferença entre a ideia e a realização. Não era um passo fácil, mas em determinado momento eu me imbuí desse espírito, o espírito de terminar um projeto literário. E aí eu fiz uma coisa que um autor que eu gosto muito tinha sugerido, que é: escreva todos os dias, independentemente da qualidade. Então inclusive foi na época da pandemia, então em certo sentido teve uma correspondência com o fato de ficar em casa, né? E aí eu passo a escrever todos os dias em 2020, mais ou menos, eu diria eu não me lembro exatamente os meses, mas eu creio que tenha sido alguma coisa entre julho e outubro de 2020, mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. E todos os dias mesmo, era um ritual, né? E, claro, eu não tinha certeza para onde o livro estava indo, mas eu sabia todas as 11 histórias que eu queria contar. Isso é uma coisa engraçada. Eu tinha separado elas, na minha cabeça elas já estavam muito claras. Inclusive, muitas dessas histórias já vinham comigo há muito tempo, né? Então, não foi tão difícil escolher no baú mental que o escritor tem na cabeça quais eu queria contar, né? Sobre o baú do escritor, é um pouco isso, né? É como se nós tivéssemos um pequeno software com várias ideias, né? Claro que a gente tem um caderno que a gente anota, tem um diário, um documento no computador que a gente anota as ideias, mas acima de tudo são as ideias que ficam no abstrato da nossa cabeça, né? E das quais elas ficam martelando. Às vezes, numa segunda-feira vem uma ideia, num outro dia da mesma semana vem uma outra ideia. Inclusive, isso é um dos problemas
do baú do escritor é que as ideias tomam a frente da tua prioridade de acordo com a vontade delas e não com a sua vontade. Bem, então estamos lá, estava escrevendo, e o livro então, ele diria assim, ele tem 3 estrelas dos 11 contos, são 3 os contos que eu considero que são assim, eu não diria os melhores necessariamente, ou os mais belos, não, eu diria apenas que eles são os mais significativos, eu creio, do ponto de vista da minha expressão artística, né? E são eles os 2 primeiros, Happy Hour no Parque e O Mundo da Luz, e o último, O Inferno de Dante. Então, passando um pouco aqui pelos contos, Happy Hour no Parque, ele conta a história de uma juventude, de uma galera que vai a um parque de diversões, que, claro, é um parque de diversões assombrado, né? E eu queria muito tratar desse tema do Parque de Diversões Assombradas, que é um clássico da literatura de terror e de mistério. E, claro, um tanto quanto da literatura romântica, né? Se a gente pensar sempre o Parque de Diversões como festivais, festas, saraus, em locais públicos, né? Aparece muito na cultura americana, na cultura japonesa, né? E na cultura brasileira acredito que sim também, né? Esse espaço do festival coletivo, ele muitas vezes é o espaço do romantismo, o espaço da aventura e inclusive o espaço do perigo, né? Então eu queria visitar esse clássico do parque de diversões, digamos assim, que seja uma primeira interpretação minha para essa imagem, para esse arquétipo, será que podemos usar essa palavra? Não sei. Hoje em dia eu estou um pouco brigado com o conceito de arquétipo, mas esse é um papo para outro dia. O Happy Hour no Parque, então, é um conto que eu acho que ele tem densidade para ser mais até. Mas aí entra um pouco aquela questão que eu coloquei. Sempre a gente acha que as nossas ideias elas têm uma densidade muito maior do que a gente consegue manifestar. E aí a gente fala, não vou continuar, quer dizer, não vou produzir meu trabalho, porque, ou melhor dizendo, não vou publicar porque, perdão gente, eu travei a fala porque fica entrando aqui a porcaria das ligações dos números desconhecidos. Bem, voltando aqui. Então, eu falava o seguinte, que a gente sempre fica adiando a produção, ou principalmente a publicação de uma obra, porque a gente fala, ela tem que ser maior, ela tem que ser mais densa, ela tem que ser melhor, ela tem que ser mais refinada. E isso é uma armadilha, como eu falei lá no início, né? Então é melhor você se dedicar início, meio e fim a uma ideia e terminá-la e publicá-la, do que a ideia perfeita que nunca vem ao papel, né? Principalmente nunca vem a público, pois o livro é um objeto público, é um objeto social, um objeto que circula, né? Ele tem vida social, ele tem comentário feito pelas outras pessoas, ele tem recepção emocional feita pelas outras pessoas, né? Bem, então eu diria que Happy Hour no Parque foi a minha primeira tentativa de adentrar esse local romântico, esse local um pouco aterrorizante do parque de diversões amaldiçoado. Tem outras considerações no conto, né? Ele, enfim, tem toda a sua literatura, a sua filosofia, mas esse é o ponto principal. O segundo é O Mundo da Luz. É uma história sobre a indústria cultural, sobre gravadoras, sobre o poder, sobre desejo, sobre submissão, né? Até mesmo sobre masoquismo, sobre amores tóxicos e sobre magia das trevas também. O Mundo da Luz, ele é um conto bastante dark, assim, bastante sombrio, que conta
a história de dois personagens principais, que são o Henrique e a Clarice. A Clarice é uma cantora e o Henrique é um produtor musical. E existe um terceiro personagem principal, que é um diabo chamado 569, ou o 569, que ele vem do inferno e diz ao Henrique que ele tem uma missão, né? Uma missão de cuidar dos trabalhadores da cultura que sofrem com problemas psicológicos. Esses três personagens estão envoltos ali numa série de conspirações, tem a ver com ordens ocultistas, é uma história bem assim, sombria mesmo. E na mesma linha, uma história também sombria, mas muito menos, assim, eu não diria tão sombria, mas que tem a ver com misticismo, é a última que eu falei, o Inferno de Dante. Essa já é uma visão do processo iniciático, para um personagem que se chama Marcelo, é um publicitário. Ele vai para a Europa, ele volta e ele reencontra os membros da ordem iniciática ao qual ele faz parte, que se chama o Inferno de Dante, né? É o nome da ordem. E é uma ordem ocultista e eles é uma história muito mais memorialista, não tem o lado sombrio da destrutividade do outro conto, da coisa sombria que tem no mundo da luz, da coisa do poder, da luta, do masoquismo. Não tem nada disso. É apenas uma memória do processo iniciático dele com os amigos do seu grupo religioso, né? E é basicamente isso. E é uma memória dele com 40 e poucos anos, lembrando dele adolescente, conhecendo a ordem e os amigos. Tem uma coisa bem nerd nesse conto, de livros de quadrinhos, de lojas de quadrinhos, mas também tem os pensamentos, as viagens internas, as transformações de personalidade. E é por isso que esse conto encerra o livro, né? Trazendo a ideia de um processo iniciático mais encerrado, né? E, enfim. Além disso, o livro ele conta com mais 8 contos, 9 agora, como eu falei, na nova versão ele ganhou mais um conto. Bem, acho que não vale a pena eu comentar todos, né? Mas eu acredito que Status Quo, que é o terceiro conto, tem o seu interesse, principalmente nesses últimos anos. Escorrega no Playground é o quarto, é um conto bem triste. Cortando Céu Escuro é um dos únicos contos que não tem sobrenatural, é totalmente realista. É o quinto e revisita o passado, talvez um passado cultural brasileiro. Respiração é um conto também muito triste, tal qual Escorrega no Playground. E é interessante, pois os dois visitam a infância e os dois têm uma visão muito sombria da infância. O Ajudante Inesperado é um conto diferente, eu acho que ele diverge um tanto quanto, mas também trabalha com misticismo e iniciações. Nosso Líder é um conto bem bacana, eu gosto muito do Nosso Líder, eu diria que é o quarto conto mais importante desse livro. É uma história sobre tomar a liderança e sobre fazer o que tem que ser feito. Também é uma aventura mágica com poderes, magos, etc. O Observador, que eu também gosto muito desse conto. Algas e Limo, que também é um conto diferente, um conto sobre a passagem da adolescência para a vida adulta. E o novo conto que entrou, o 12º, Aprisionado no Castelo, mais um conto de viés místico, mas que eu acredito que seja um conto bem estranho, bem diferente dos outros. Porque é um personagem que acorda num castelo, ele tem vislumbres de uma vida que ele teve em outro lugar, mas ele não entende direito quem ele era, nem quem ele é agora. E ele está preso no castelo, ele convive com os membros do castelo. Então eu acho que é diferente dos outros contos do misticismo, justamente porque não é um processo iniciático completo, né? Não tem início, meio e fim direito, assim, né? É muito mais sobre uma transformação do seu estado de ser
para alguma coisa nova que você não compreende muito bem. Então o livro está disponível na Amazon, tá? E, enfim, espero que você se divirta caso você entre em contato. E se você gostou dessa série, não esquece de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Esse é o meu primeiro vídeo sobre literatura no YouTube. Espero que você tenha curtido. Esse é o Ali Krishna, o nosso amiguinho. Vou tentar gravar todos os vídeos nesse mesmo local aqui na casa, que é uma espécie de escritório aqui pra gente, de quarto de visitas. E então é isso. Espero que você tenha curtido, e se curtiu, ajuda a divulgar o trabalho. E um grande abraço e até a próxima.